Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na TV Educativa. Eu recebo hoje o médico Dr. Roberto Nachif. Eu sempre que venho a este programa, tenho convidado médicos que eles dizem assim: o Dr. Luiz Ovando foi meu professor, mas hoje eu vou inverter a situação. E é uma satisfação muito grande, porque o Dr. Roberto Nachif foi meu professor e, o que é importante, ainda exerce a clínica médica e é cirurgião proctologista de grande e pequeno porte, né? É muito importante isso. E nós vamos conversar aqui sobre um tema que é o médico de antigamente e o médico de hoje. E a sua formação também no que diz respeito aquele aspecto mais eclético da formação médica do passado e a formação mais utilitarista, mais direcionada do médico do presente. Doutor Roberto, aceite os meus cumprimentos, a minha reverência, né, o meu reconhecimento por aquilo que o senhor significa na medicina de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e do Brasil. Depois eu vou perguntar a sua idade, mas o senhor vai poder falar agora e aí nós vamos conversar. Eu vou falar a minha também, sem problema nenhum. Tá certo. Muito obrigado por o senhor ter aceito e é uma satisfação recebê-lo. Para mim também. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Como é que o senhor tem sentido a medicina nesses anos todos? O senhor já tem de graduação quantos anos? Uns 60 e poucos anos. O senhor é graduado em que ano? 65 para 66. 65. Já são praticamente 60 anos. 60 anos. É. Né? 60 anos de graduação em medicina. Parece que foi ontem. É, exatamente isso. E eu outro dia encontrei com o senhor numa conversa, inclusive, lá na Caixa Econômica, né? Daqui a pouco fez um bloco em volta, e o senhor sempre muito espirituoso, como no passado, né? Quando fui seu aluno ali na Santa Casa, inclusive, aquilo ali eu me lembro bem, foi em 73. Eu estava no 4º ano de medicina e nós fazíamos o estágio na cirurgia, o senhor era o cirurgião. E uma das coisas que chamava a atenção na época, que o senhor se vangloriava disso, acho que é importante a gente destacar os nossos atributos e qualificações. O senhor dizia assim: eu opero uma vesícula em 30 minutos. E verdadeiramente essa era a sua... Eu não sei se o senhor conseguiu melhorar esse tempo, né? Mas o que chamava a atenção era a sua habilidade. Como é que está sendo hoje? O senhor continua operando? Continuo. Só que, evidentemente, que as cirurgias de maior porte eu deixei de fazer, porque eu já não dirijo à noite, né? Uhum. Eu tenho um pouco de receio. Então eu faço mesmo mais a parte proctológica mesmo. Que, afinal de contas, eu fui o primeiro, não só gastroenterologista, como proctologista, no Mato Grosso único, né? Mato Grosso único, exato. Mas me fala uma coisa. O senhor é graduado, o senhor é formado aonde? Eu me formei em Uberaba, na primeira turma. Primeira turma, lá em Uberaba. Que depois foi uma faculdade federalizada, né? Uberaba depois passou a ser federal. Eu me passou a federal. Disso, quando aqui ainda estava naquela fase também de transição de federal. Isso. Doutor Roberto, o senhor sempre foi uma pessoa assim, muito voltada para a questão das artes. Sim. Né? Sim. E o senhor é descendente de árabe. Sim. Né? Libanês. Sírios. Sírios. Ah, sírios. Sírios. E eu vi ali, lendo alguma coisa sobre o senhor, de que o senhor fala francês, fala italiano, fala inglês e fala sírio também? Muito poucas palavras, né? Porque naquela época o pessoal mexia muito com a gente, que chamava a gente de turco. Né? De turco. Mas turco não tinha por aqui, né? Tinha alguns poucos, né? Muito poucos, né? E esse bullying, eu ficava com um certo receio de aprender a falar a língua, mas se eu quisesse aprender, eu tenho facilidade para aprender línguas, né? Eu teria aprendido, mas a história, né, do bullying que atrapalha a vida das pessoas.
E que também o senhor é uma pessoa, assim, versátil. E toca piano, inclusive, de ouvido. Toco, sim. Ainda toca? Toco sim. Só que eu toco as melodias antigas. Essas melodias modernas eu já não... Primeiro que nem eu as conheço, né? Então eu toco as músicas, os boleros, os foxes, os sambinhas. As músicas mais clássicas, né? Mais Realmente, MPB. E a gente tem visto isso, inclusive, como a gente comentou no início, que de uma maneira geral, né, o médico do passado ele tinha uma formação assim mais ampla, mais eclética, mais humanista, né? E hoje a gente vê exatamente o médico direcionando por questões mais utilitaristas, mais direcionadas. Isso ajudou o senhor a compreender melhor, a ter essa longevidade, essa disposição em continuar trabalhando e fazendo? Sim, eu creio que o que aconteceu na formação médica mesmo hoje mudou muito, né? Porque existia, inclusive, um respeito muito grande pelo professor, uma admiração pelo professor que você se via nele no futuro, não é? Hoje parece que o professor virou coisa banal. Vulgarizou. E, além disso, parece que a profissão mesmo, a vocação mesmo de médico está aí em segundo plano. Eu acho que ela ficou um pouco utilitária, como você disse. Lastimavelmente. O que eu vejo hoje é que a formação médica está muito fraca. Eu vejo porque eu continuo trabalhando e, com frequência, as pessoas vão ao meu consultório já com problemas de diagnóstico errado, alarmados muitas vezes com diagnósticos absurdos, que às vezes fica difícil de você convencer a pessoa que não há nada grave. Já recebi pessoas com um diagnóstico de câncer, né, de reto, eram simplesmente pequenos mamíleos hemorroidários que sangravam. Estavam sangrando. Né? O cara nem examina, não faz nenhum toque. E a coisa que é mais interessante hoje, o médico esqueceu da semiologia. Porque praticamente 80% a 90% dos diagnósticos médicos podem ser feitos com uma boa conversa, uma boa semiologia. Quer dizer, você tem que treinar o indivíduo para ele aprender a conversar com o paciente. Olhar nos olhos do paciente, sentir o paciente como uma pessoa, não é? E hoje é o seguinte, ele fica no computador digitando, e às vezes no computador mesmo ele já pede algumas informações sobre a doença que ele está imaginando, nem sei se chega a imaginar, não é? Porque é verdade, não, mas é verdade. O que acontece, tem uma senhora que andou pedindo aí, por que os médicos estão pedindo muitos exames? É porque é como quem joga no bicho, quem sabe nos exames vem um diagnóstico. Ou às vezes o que é pior, né, vem outras coisas pecuniárias que a gente não é nem bom, exato, nem bom nem tocar falar, no assunto. É verdade. Mas o senhor tocou num ponto importante. A gente tem batalhado, né? É verdadeira batalha mesmo. Batalha mesmo. Porque eu, tendo sido seu aluno, né? Aluno do Dr. Vitor Rabelo, né? do professor Fernando Vasconcelos. Isso, gente boa. Pessoal, Rogério Fernandes, né? Eram médicos que insistiam na história clínica. E a gente tem falado muito isso ali na Câmara Federal. E recentemente nós começamos com uma frente parlamentar, né? A frente parlamentar é um aglutinado de indivíduos que têm, mas muitas vezes relacionados especificamente àquele determinado tema. E a frente parlamentar chama valorização do clínico. Nós temos vivido hoje uma evolução tecnológica, a gente não pode negar isso, doutor Roberto. Porque, na verdade, a tecnologia ajudou muito. Sem dúvida. Sem dúvida ajudou. Sem dúvida. Mas quando a gente avança em alguns aspectos, a gente não pode desprezar a solidez dos alicerces. Né? Claro, o prédio só se mantém por causa desses alicerces. Exatamente. E, infelizmente, né, nós temos aumentado muito o número de graduandos, ou seja, médicos sendo formados, e, infelizmente, não estão sendo formados como deveriam, baseado nisso que o senhor chamou a atenção, que é exatamente a questão semiológica, a conversa. Né? E isso aí tem um aspecto até bíblico. Sim. Né? Tiago fala, quer dizer, seja pronto em ouvir, tardio em falar e tardio em se irar.
E o médico hoje não deixa mais falar. Quer dizer, estou com dor de cabeça, ele já pede uma tomografia. Isso, exatamente. Infelizmente. E aí o senhor falou, tem um aspecto pecuniário aí que a gente... que a gente não é bom tocar. Não é bom tocar, não é bom falar. Não é bom falar. Eu gostaria de... Assim, quando o senhor chegou em Campo Grande, que tamanho mais ou menos era a cidade? Campo Grande, olha, situado, Campo Grande era assim, cemitério Santo Antônio... Conhecido. De um lado, era longe. Longe. E a estação ferroviária do outro. Do outro lado tinha a capelinha, que era a Igreja São José, e a noroeste do Brasil, lá no fundo, né? Que, aliás, foi a parte que desenvolveu pouco. Quer dizer, era esse quadrilátero pequeno. E tinha uma característica, agosto, tinha um poeirão que você brabo. Não faz ideia. Exato. A primeira impressão que eu tive, depois que eu estive em São Paulo, que eu voltei, eu achei a cidade suja. É que a chuva pegava poeira e as casas ficavam sujas. Tinha um quadrilátero só de asfalto, né? Isso. Aí Calógeras, Exato, 26 de agosto, Pedro Celestino e Mato que a Camargo Grosso. Corrêa fez e que fez magnificamente. Acho que até hoje, possivelmente, parte desses asfaltos que a gente trajeta foram elas que fizeram. Muito bem. Doutor Roberto, nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco. Pois não. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Sim. E logo depois nós vamos fazer aqui, vamos começar já com uma pergunta da Claurizete, de 74 anos. Mas eu quero pedir a você que não saia daí, continue conosco, que a nossa conversa aqui está bastante agradável, fundamentada na história de Campo Grande. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E, de Mato Grosso do Sul. Nos acompanhe ao vivo pelo portal da Educativa e participe pelo WhatsApp 998321122. Eu estou hoje conversando, entrevistando o Dr. Roberto Nachif. E a nossa conversa aqui, ela passa, né, pela história da medicina em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. E o Dr. Roberto Nachif nos disse que ele ainda trabalha. E eu disse no início do nosso programa que, de uma maneira geral, as pessoas dizem assim, eu fui aluno do Dr. Luiz Ovando. Eu quero dizer para vocês hoje que eu fui aluno do Dr. Roberto Nachif. Dr. Roberto, as mulheres não gostam de falar a idade. Eu não me importo. Qual é a sua idade? São 90 anos. 90 anos? 90. Operando e trabalhando? Trabalhando. Cabeça boa? Graças a Deus. Lendo, fazendo, participando. Sem parar. Tá vendo? De uma maneira geral, as pessoas dizem eu quero aposentar porque vou ficar à toa. Ficou à toa, atrofia o cérebro. Quem realmente tem desafios, continua avançando. E aqui, mais uma vez, eu quero me reportar à Bíblia, viu, doutor Roberto? Pois não. Porque o grande Moisés, o libertador de Israel, ele faleceu com 120 anos e a Bíblia fala que os seus olhos não se escureceram, não teve catarata, e nem perdeu o seu vigor porque ele tinha desafios. E o senhor é um homem que tem desafios constantemente, isso é importante. E está bem, muito bem em termos de aparência e de disposição. E quero aqui, já começando aqui, como nós dissemos anteriormente, a Claurizete, de 74 anos, ela diz assim, por que quando a gente vai no médico, doutor Roberto, eles pedem um monte de exames, muitas vezes desnecessários? Eu creio que as pessoas usam mal o nosso progresso tecnológico. O computador, por exemplo. Mal é mal, olham para o paciente. Ou ouvem rapidamente o que a pessoa fala, qualquer coisa, já vira para o computador e fica lá teclando, não é? E, evidentemente, sem uma boa semiologia, uma boa conversa, a relação médico-paciente, que é muito importante, onde você conquista o paciente sente que você está interessado na cura dele. Então, ele pede um mundo de exames desnecessários que muitas vezes ele não sabe interpretar e, lastimavelmente, procura que o laboratório faça algum diagnóstico. Ele não está se importando muito. O fato principal da medicina que é a cura do paciente. A cura do paciente. E essa simpatia que você cria com o paciente é muito importante. Eu digo para você que algumas vezes, algumas senhoras de idade, ao se despedir da consulta,
posso lhe dar um beijo, doutor Roberto? Eu falei, pode, como não? É verdade. É verdade. Você dá um abraço? Às vezes a gente chega Muitas manchado de batom em casa, é bem complicado, mas acontece. ainda bem que essas pessoas que são mais idosas, acho que elas não usam batom. Nem usa batom, né, batom. A minha mulher era ciumenta, né? Doutor Nachif, nós temos aqui uma outra pergunta. Sim. Né, do Álvaro. Doutor Luiz, meu nome é Álvaro, eu moro com a minha mãe, ela tem 91 anos, ela trata de depressão há anos, e eu gostaria de saber porque hoje tantos idosos têm depressão. Uma pergunta difícil e longa para responder, mas de qualquer forma eu lhe digo uma coisa, é falta de gratidão e de amor. Evidentemente existe uma questão congênita, familiar, mas isso pode ser aliviado, porque vamos diferenciar depressão de tristeza. Tristeza é quando você perde alguém, acontece qualquer fato, é uma coisa passageira. A depressão não, é uma doença realmente, ela às vezes é recidivante, às vezes começa muito cedo e depois aos 60 anos em diante começa a surgir. Basicamente, é uma perda de interesse pela vida. A pessoa se sente inútil, sem perspectiva. Tem até uma música que diz que você fica de boca aberta esperando a morte, né? Eu não me lembro quem é o autor. Quer dizer, essa desnecessidade de viver, quer dizer, que existe, né? Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas não compreendem que a coisa mais importante que existe no mundo é o amor e a gratidão. Você tem que ter o amor pelas pessoas, né? Então, tem que ter paciência, porque a pessoa repete 30, 40 vezes a mesma coisa, ou então fica em si mesmada, quieta, não come direito, e às vezes cria uma situação assim, de difícil companhia. É uma perda de sensação de viver muito intensa e que leva muitas vezes a suicídios. Principalmente entre homens, mais do que entre mulheres. Os idosos têm uma taxa elevada até de suicídio. Isso Exatamente, que o senhor lembrou, é muito suicídio, importante. Mas, viu, Álvaro, o doutor Nachif está dizendo aqui que é sempre muito importante ter desafios, né? Você ter alguma coisa, se valorizar para poder melhorar isso daí. Infelizmente, os idosos são deixados de lado. A nossa sociedade ela é muito hostil nesse aspecto. Nós precisamos valorizar os idosos. Existem sociedades do mundo em que elas valorizam os idosos, e os idosos são o centro, e hoje nós somos deixados de lado. É importante isso, atente, valorize a sua mãe, esteja sempre com ela, fazendo com que ela possa participar dos eventos, que isso verdadeiramente melhora bastante. Doutor Nachif, eu quero perguntar uma coisa para o senhor. Tem escrito alguma memória, tem escrito algum livro sobre a sua experiência como médico? Não. Já algumas pessoas que me acompanharam em cirurgias me têm dito, você escreve essas coisas que você conta pra gente, escreva um livro. Eu falei, não, acho que é interessante, são coisas assim, tão íntimas que pode não interessar alguém, e às vezes pode até parecer que a gente está sendo pretensioso, qualquer coisa. Mas eu queria dizer uma coisa a você sobre a questão do idoso. O idoso diferencia do velho, porque quando o velho, ele não tem mais... Tá velho. Tá velho, mas ele não tem mais coisas para fazer, vamos dizer, né? O idoso não, o idoso continua vivendo. Ele passeia, vai ao cinema, dança, que é muito bom, não é? Vai à praia, leva uma vida normal. Perfeito. Agora, o velho que fica com Alzheimer, por exemplo, as pessoas ficam mais ou menos de lado, é uma chatice, não é? Fica repetindo. Eu tive uma senhora há poucos dias atrás, que ela estava com um prolapso retal, e ela falou mais de 50 vezes o nome do meu irmão, que tinha sido pediatra dos filhos dela, etc., né? E ela repetia, como que é o nome dele mesmo? Então, e as filhas ficavam irritadas, falei, calma, deixa ela falar, ela esquece rapidamente. Deixa eu falar, precisa ter paciência, a gente tem que ter paciência com a pessoa idosa, né? E se você fica com uma doença dessa, você se esquece que as pessoas precisam fazer prevenções. Um bom exercício físico, uma boa alimentação, ler. Eu tinha uns 14 ou 15 anos, eu li Tolstói, Guerra e Paz. Foi um livro que me marcou muito porque eu descobri o que é imanente e emanente. Quer dizer, o que existe por trás das pessoas, que eu não sabia. Eu achei encantador descobrir isso. Quer dizer, o que você está falando muitas vezes não é aquilo que você é, na essência. Que Aristóteles falava, né? Essência e aparência. Então uma coisa aparece, mas não é.
Eu saí do assunto, desculpe. Não, mas é exatamente isso. É fundamental essa questão, inclusive, do idoso, né? Quando ele mantém o desafio de alguma coisa para fazer, que o senhor chamou bem a atenção, né, ele passa a preservar suas funções cognitivas. Sem dúvida, sem dúvida. E é decisivo. Então, essa história que o pessoal impõe, nós vamos sair disso. O doutor Roberto está dizendo aqui, sair dessa situação, você é velho, vai ficar no canto. Não, eu não sou velho. Eu posso ser idoso, tenho muita coisa para fazer e contribuir para a minha sociedade. É o que ele está dizendo, assim como ele está contribuindo de forma muito marcante. Exato. Lazer. Eu adoro música, adoro arte, tenho assim uma disposição muito... há uma coisa meio característica minha, mesmo assim, de brincar, não é? Eu brinco muito com as coisas. Espirituoso, gosta dele? Sim, exato, espirituoso. E gosto de... Hoje já não nado muito mais, né? Porque eu tenho uma piscina boa em casa, mas já não nado muito mais. Mas meu lazer é cinema hoje. E leitura. Eu não paro de ler. Isso é incrível. Eu leio medicina... Pensando, entendendo o mundo de uma maneira mais ampla. Isto, porque as coisas caminham muito rápido, né? Por exemplo, essa realidade virtual que surgiu, eu quero saber o que é. Eu vou lá ler a respeito. Doutor Roberto, nós temos aqui mais uma pergunta da Adelaide, 61 anos. Ela é do Jardim Caiobá e ela pergunta através do WhatsApp. Ela diz assim, acho que o senhor já falou sobre isso, mas acho que é importante enfatizar. Como o senhor avalia a saúde de hoje e a de 40 anos atrás? Mudou muita coisa? Mudou muito. Em primeiro lugar, aquilo que eu já falei, a relação do médico com o paciente. Hoje, todo mundo é com celular, né? O médico hoje também é com o computador. Então, se esquece que essa comunicação verbal é importantíssima. O paciente sente quando você está realmente interessado em resolver o problema dele. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é que, infelizmente, os planos de saúde, hoje eles baratearam muito, evidentemente, porque por vários fatores. Um deles é esse que eu te falei, que se pede muitos exames. Chega o doente lá com uma lista de 5, 6 exames, às vezes caríssimos, né? Tem alguns pacientes que levam já carrinho, carregando os exames. E chega para mim e fala assim, doutor, eu quero fazer os exames tais. E eu falo para ele, escuta, o senhor não está aqui numa casa de comércio querendo comprar alguma coisa, o senhor me desculpe. Minha função aqui é diferente. Ou o senhor me diz o que o senhor sente, aí eu vou ver o que o senhor precisa. Mas eu queria... Escuta, sabe o que acontece? Se eu vou satisfazer todos esses pedidos, o pessoal lá na agência da Unimed ou do Banco do Brasil, ou seja, do onde for, vai dizer assim, esse cara está jogando no bicho. Eu não estou jogando no bicho, eu estou aqui para um outro tipo de função. Conversar com você, ver o que você tem, né? E às vezes tem doente que diz, que meu plano de saúde vai acabar, eu quero aproveitar. Eu falo, mas olha, escrito, não é essa maneira certa de aproveitar o plano de saúde, porque o senhor vai se submeter a alguns exames que podem levar o senhor à morte. É verdade. Vai causar problema ao invés de solução. O outro que me pede atestado, eu falo, mas não posso lhe dar atestado, o senhor quer que eu escreva uma coisa e assine, que é uma mentira, e eu assino embaixo. Poxa, o senhor está me pedindo uma coisa meio difícil, né? Então, essas são as mudanças. Doutora Schiff, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Tudo que é bom dura pouco, infelizmente. Né? Eu quero aqui agradecer bastante o senhor pela sua generosidade em aceitar o nosso convite, vir aqui conversar, dividir um pouco da sua grande experiência como pessoa, como médico, com o Campo Grandense e o Sul Mato Grossense. E quero deixar a palavra para as suas considerações finais. Eu quero dizer o seguinte, que eu me lembro de você muito quando foi aluno da escola. Você era um menino sério, eu sabia que você tinha uma formação religiosa muito importante. Eu também tenho, eu leio a Bíblia, e me deu um grande prazer vir aqui estar com você, porque eu te admiro muito como político. Acho que é uma função maravilhosa que você está fazendo e honra muito esse país. Estimo que você continue sempre assim, com muito sucesso. Muito obrigado, doutora Schiff. Quero dizer para você, seguir as nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.